Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da georreferência, isso da georreferência dos imóveis rurais. Eu vou conversar com César Vieira, ele é da Business Desenvolvimento Brasil. E nós vamos falar da Cálice e também do CIMIT, que firmaram parceria para impulsionar o uso de dados e a agricultura computacional. Nós vamos comentar do mercado de proteína animal, carnes bovina, suína e também aves. E eu vou falar de alguns países asiáticos que compram produtos do Agro Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de proteína animal. As exportações brasileiras de proteínas animais, elas seguem em trajetória positiva. Isso agora no mês de outubro, contribuindo para o saldo favorável da balança comercial, que acumulou superávit de 3,2 bilhões de dólares até a terceira semana do mês, segundo dados preliminares da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX e que pertence ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Mesmo em um cenário de leve retração de mais ou menos 2,5% nas vendas da indústria de transformação como um todo, o complexo de carnes manteve estabilidade e continua entre os principais motores do setor agropecuário brasileiro. Os embarques de carne de frango in natura, carne bovina congelada e carne suína seguem com bom desempenho sustentados pela demanda consistente da Ásia e também do Oriente Médio, além da ampliação das vendas para mercados emergentes. De acordo com os dados da SECEX, o setor agropecuário como um todo, ele cresceu 12,7% na média diária das exportações frente a outubro de 2024, somando-se ao avanço do agronegócio brasileiro em 2025. Já as importações totais registraram variação modesta de 1,1%, mantendo o equilíbrio da corrente de comércio nacional, que atingiu 33 bi no acumulado do mês. O comportamento das exportações reflete o equilíbrio entre oferta interna e demanda externa, favorecido por custos de produção mais controlados e pela disponibilidade de insumos, especialmente soja e milho, que também registraram crescimento expressivo no mês de outubro, 30,3% para a soja e quase 40% para o milho. Esses produtos fundamentais para a nutrição animal têm garantido competitividade às cadeias de frangos, suínos e bovinos no cenário mundial, com bom desempenho das carnes e da produção de grãos. E o Brasil ele reforça a sua posição como um dos maiores exportadores mundiais de proteína animal, combinando eficiência produtiva, qualidade sanitária e capacidade de atendimento a diversos mercados. O resultado consolida o papel estratégico do setor nas contas externas e reafirma a sua relevância na geração de superávites comerciais para divisas no país. E agora vamos falar um pouquinho de alguns países asiáticos que compram produtos do Brasil. O governo brasileiro informa a abertura de mercados para a exportação de castanha do Brasil para o Japão, de ovos processados para Singapura, de heparina purificada suína para a Coreia do Sul, de carne de patos e outras aves e carne de coelho para o Egito e também de derivados de ossos bovinos para a produção de gelatina, chifres e cascos para o uso industrial para a Índia. O Japão, com cerca de 124 milhões de habitantes, importou mais de
3 bilhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros, agora em 2024. E demanda ingredientes de alta qualidade para panificação, confeitaria e aperitivos. Nicho em que a castanha do Brasil se destaca pelo teor de selênio. A abertura gera ganhos para produtores e processadores brasileiros, além de ampliar o leque de fornecedores para a indústria japonesa. Já para Singapura, as autoridades sanitárias do país autorizaram a exportação de ovos processados do Brasil. E o país asiático, com mais de 6 milhões de habitantes, importa mais de 90% dos alimentos que consome. E dentro desse contexto, o consumo do setor de hotéis e restaurantes demanda insumos padronizados como ovos processados que oferecem maior vida de prateleira e estabilidade operacional. A Coreia do Sul autorizou a exportação de heparina purificada suína aqui do Brasil e ela é utilizada como insumo farmacêutico ativo e medicamentos anticoagulantes. O país, com mais de 51 milhões de habitantes, importou quase 3 bilhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros no último ano, com destaque para o complexo soja, complexo sucro-alcooleiro, cereais, farinhas e preparações. E vale destacar que, de janeiro a setembro deste ano, as aberturas de mercado para o continente asiático corresponderam a 37% do acumulado de 2025. Para o Egito, parceiro relevante do Brasil em proteínas animais, as autoridades sanitárias do país autorizaram a exportação de carne de patos e outras aves, bem como carne de coelho. O país tem ampliado compras de aves brasileiras em diversos ciclos, em razão de conhecimento da certificação halal e da previsibilidade do abastecimento. Em missão, o vice-presidente da República Indiana ficou acordado a exportação de derivados de ossos bovinos, chifres e também cascos, o que deve contribuir para a economia circular e para a agregação de valor ao complexo pecuário brasileiro. E esses subprodutos têm usos industriais múltiplos, tais como matéria-prima para gelatina, além de insumos para a indústria têxtil. E com os anúncios, o agronegócio brasileiro alcança 460 novas oportunidades desde o início de 2023. E agora eu vou conversar com Rafael da Mata. Ele é gerente geral da empresa Vem que Tem, aqui de Goiânia. E nós vamos falar de economia e bons negócios, principalmente para você aí do agro. Rafael da Mata, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tá tudo bem? Bom dia, Toninho, o prazer é meu e estar podendo fazer parte de um programa tão conceituado como o agro, né, agronegócio, que tanta gente acompanha por esse estado inteiro. É verdade, filho, é muita gente mesmo. Bom, como eu falei, o César é o gerente geral da empresa Vem que Tem, é uma empresa nova aqui em Goiânia, vamos dizer assim. Sim. E tudo que eu sei imaginar para o agro e para, vamos dizer assim, para a construção, você encontra lá. É uma mega de uma empresa e ela tem aí 7, 8 lojas em nível Brasil e está crescendo e não para de crescer. E é uma empresa que já vem no ramo há mais ou menos uns 70 anos, né? É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, Toninho. Então, nós somos, na verdade, o Grupo Bartolomeu está completando esse ano, esse mês, inclusive, 76 anos já. E o nosso braço Vem que Tem, ele é novo, né? Como você falou, nós estamos aí hoje com 8 lojas. Dentro do nosso plano de expansão, a ideia é chegarmos a 50 lojas, né? E nós estamos falando aqui do primeiro atacarejo do Brasil, especializado em agro, vet, pet, lar, construção e utilidades, né? Então, uma ampla gama e uma ampla variedade para atender o nosso consumidor aqui de Goiânia. Inclusive, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, perguntando o seguinte, você tem isso, você tem aquilo? Tem tudo que você precisar. O que você precisar dentro do agro para
quebrou uma porteira. Eu falei, a minha porteira lá da minha roça lá quebrou a dobradiça, eu precisava soldar. Tem aquele aparelhinho de solda? Tem o aparelhinho pequenininho, tem o grandão, tem o ferrinho para soldar, tem o óculos para pôr, enfim, tudo que você precisar. Tem caixa d'água? Tem caixa d'água. Tem ferramenta? Tem ferramenta. Quer dizer, tudo que você precisa, você encontra num lugar só. Então você aí que é do interior, que está nos acompanhando, caso não ache aí na sua cidade, e se você precisar vir a Goiânia, dá um pulinho lá na Vem que Tem, que eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar de tudo. E tem um detalhe importante, preço. Preço, né? Então, nós temos aí, além de uma excelente condição de preço, nós temos uma excelente condição de pagamento. Você comprando acima de R$600, Toninho, você ganha automaticamente 15% de desconto no caixa. E para você, né, comerciante aí que tem o CNPJ, é contribuinte do ICMS, condições especiais porque nós somos o seu parceiro, nós somos o seu estoque. Então, até 28% de desconto para o consumidor do CNPJ. Então, realmente, um diferencial muito grande que a Vem que Tem e que eu não conheço no Brasil quem faz isso. Rafael, por exemplo, eu tenho uma empresa, Bela Vista de Goiás, um exemplo. Eu tenho lá uma lojinha em Bela Vista de Goiás, eu posso comprar de vocês e revender? Essa é a ideia, né? Nós somos o seu parceiro e o seu estoque. Então, você tem lá na loja mais de 15 mil itens disponíveis com uma amplo volume à pronta entrega, né? Então você vai passar lá, vai abastecer o seu pequeno negócio, né? Com essa condição especial de pagamento e você sempre vai estar retornando à loja. E outra, além de um pequeno grande detalhe, né? Você não tem 15 mil itens dentro da sua pequena loja, mas nós temos. Então o seu cliente, igual você falou, chegou lá na lojinha dele, eu preciso de uma maquininha de solda, não tem? Você corre lá na Vem que Tem, busca e revende para ele. Então, facilita demais e nós estamos aqui justamente para fomentar esse tipo de economia. Por exemplo, você já tem alguns contatos, alguns parceiros em cidades do interior, aqui no entorno de Goiânia? Por exemplo, Bela Vista, Piracanjuba, Edéia, tal. Vocês já têm esses contatos ou não? Sim, nós temos lá o setor de cadastro, então o pessoal fica lá a todo tempo no atendimento da loja e a gente já tem percebido justamente isso, que não só dessas cidades, né, mas Aparecida de Goiânia, Trindade, né, as cidades todas em volta ali, a gente já está tendo uma presença constante dessa turma lá na loja, o que tem nos surpreendido bastante e chamado a atenção para esse mercado. Por exemplo, a pessoa está lá em Piracanjuba, um exemplo, está lá em Silvânia. Ele chegou lá na loja do Manel lá e não tem o que ele precisa. Ele pode entrar em contato com vocês, por exemplo, aqui em Goiânia, e falar assim, Rafael, eu estou precisando de um negócio assim, 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 assim. Tem aí? Tem. Posso mandar o cliente aí ou vocês entregam aqui? Quer dizer, tem como montar um esquema para poder atender aquele cliente que está lá em Silvânia? Hoje não tem, mas nós podemos pensar, né, Toninho? Justamente por isso, porque nós estamos aqui para fazer parcerias, né? Então, sempre que chegou, o cliente entra em contato com a gente, vai lá na loja e a gente organiza a melhor forma para atendê-lo. Eu tenho certeza absoluta, assim como eu dei o exemplo do aparelhinho de solda, numa propriedade rural, é fundamental que a gente vá a um determinado local e encontre tudo que a gente está precisando. Justamente. Porque a coisa mais chata que tem é você ter pouco tempo, vai numa loja, vai noutra, naquela não tem, nessa tem isso, na outra não tem aquilo, enfim. Eu acho que o interessante é você chegar num lugar onde você encontra tudo. E eu tenho certeza absoluta que lá na Vem que Tem Atacarejo, você vai ter duas coisas. Vai encontrar o produto e com preço diferenciado. Preço, disponibilidade e estoque, né? Então, e tem mais uma, parcela? Né? Parcela em até 12 vezes. Como é que é? Como é que chama aquele cantor? Parcela. Se parcelar, eu levo. Se parcelar, eu levo. Então, lá tem parcelamento, até 12 vezes e tal. Isso é muito bom. Rafael da Mata, gerente geral da Vem que Tem aqui de Goiânia, muito obrigado. O que precisar, quando tiver alguma liquidação, alguma coisa assim, independente de qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui, que nós botamos isso no ar, porque é de interesse público baratear, fazer um preço mais barato, principalmente para o produtor rural. Obrigado, Rafael. Obrigado. Lá nós temos preço baixo todo dia, então não vai nem precisar da promoção para você ir lá nos dar o prazer da sua visita. E a todos os
telespectadores serão muito bem-vindos, pode me procurar, eu sempre estou lá pela loja, nós temos as lideranças, os vendedores também. Isso é bom. Tem uma turma do agro lá, especialmente para atender o nosso telespectador. Obrigado, Rafael, um grande abraço. Obrigado. Grande abraço também. E o programa de hoje, depois do intervalo, eu vou conversar com César Vieira. Ele é da Business Center Brasil. E nós vamos falar de uma parceria interessante para a agricultura computacional. É um minutinho só, nós voltamos já. Nós estamos de volta e agora eu vou comentar sobre georreferenciamento dos imóveis rurais. O governo federal ele editou decreto número 12.689/2025, que altera o decreto 4.449 de 2002, ampliando em 4 anos o prazo para a exigência de certificação de georreferenciamento dos imóveis rurais em casos de desmembramento, parcelamento, remembramento, partilha ou qualquer outra forma de transferência de propriedade. E com isso, o prazo limite passa a ser agora 21 de novembro de 2029. Então você tem aí quatro anos aí para pensar, para fazer o seu georreferenciamento. A alteração ela foi proposta pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em razão das dificuldades que os proprietários de imóveis rurais vêm enfrentando para realizar o georreferenciamento. O georreferenciamento é um procedimento realizado por um técnico credenciado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, responsável por definir as características do imóvel, como tamanho, limites, coordenadas geográficas. A ausência do procedimento, após o prazo estabelecido, impedirá o proprietário de efetuar o desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis. Além disso, não será possível registrar qualquer tipo de transferência de propriedade rural, inclusive em casos de inventário com registro formal de partilha. E agora eu vou conversar com César Vieira. O César Vieira, ele é de uma empresa da Cálice e ele é, vamos dizer assim, da área de desenvolvimento de negócios aqui no Brasil, da Cálice. E nós vamos falar agora da empresa dele, a Cálice, que fez uma parceria com a CIMIT e essa parceria é para impulsionar o uso de dados e a agricultura computacional. César Vieira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Eu que agradeço. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. César, me fala rapidinho o que é a Cálice, o que é a CIMIT e essa fusão, o que gerou? Claro. A Cálice é uma empresa argentina, né, fundada em 2022 para 2023, especializada em modelagem computacional aplicada ao desenvolvimento de produtos agrícolas, né? O que a gente faz, basicamente, é traduzir muito bem os ambientes onde foram feitos esses experimentos e conseguir explodir esses dados, conseguir fazer modelagens computacionais muito mais eficientes no desenvolvimento desses produtos, acelerando o desenvolvimento de sementes, de produtos biológicos. Isso tem um valor muito grande, não só para a indústria de insumos, mas também temos alguns casos de uso com a indústria de alimentos, né, que tem todo o interesse em direcionar a sua originação para determinados produtos, e a gente consegue, de uma forma muito objetiva, usando essa modelagem, escolher as melhores variedades para serem plantadas em determinados locais, extrapolar estudos, mesmo em áreas onde não foram testadas, né? Esse ambiente computacional permite isso. Então, é realmente uma tecnologia muito inovadora. A Cálice recentemente passou por uma rodada de captação de recursos exatamente para
levar esse seu crescimento agora para Brasil, para Estados Unidos, e estamos muito contentes com os casos de sucesso e o que a gente tem conseguido acessar, dores que a gente tem conseguido sanar do mercado, principalmente no desenvolvimento de produtos, sementes e produtos biológicos. E agora vocês fizeram essa parceria com a CIMMYT, né? Perfeito. A CIMMYT é uma das maiores instituições do mundo de desenvolvimento de cereais, né, de melhoramento, adaptação de cereais, principalmente o milho e o trigo. É uma instituição que tem sede no México, mas conta com uma atuação global, principalmente em países em desenvolvimento e com muito custeada por entidades privadas e governos também. E essa nossa parceria com eles visa exatamente usar os dados, né, de ensaios que eles têm, os dados de estudos agronômicos, aplicar a nossa tecnologia e acelerar o desenvolvimento de milho e de trigo pelo mundo todo, né? Acho que tem um papel social, ambiental muito importante aqui nessa iniciativa, que visa exatamente trazer uma maior difusão de bons materiais genéticos, enfim, para as regiões, principalmente as regiões de agricultura tropical. E nessa iniciativa o Brasil é chave, né? Nós somos aí o maior desenvolvedor de agricultura para as latitudes tropicais, né? Tecnologia para essas regiões. E certamente, inclusive a CIMMYT, com essa atuação que tem na África, certamente tem bons frutos aí para a gente colher, para expandir a nossa tecnologia mundo afora. Bom, então, na verdade, esse trabalho que vocês estão fazendo, CALICIT e CIMMYT, nada mais é do que uma validação daquilo que é feito no campo, das pesquisas, dos resultados, para colaborar com as indústrias, vamos dizer, manufaturadoras desses produtos que são plantados no campo, desde a pesquisa até no campo. Eu te diria que é mais que isso, Antônio, porque a modelagem que a gente elabora, ela diferente de modelagens normais, entendi, mais lineares, vamos dizer assim, a gente consegue abarcar a parte do genótipo da planta, né, do indivíduo vivo, com o ambiente e com o manejo que é dado. Então a gente é uma habilidade computacional muito grande e uma modelagem muito peculiar, que é o nosso, vamos dizer, o nosso segredo ali do molho, porque permite a gente, de poucos dados, aumentar esses dados e extrair muito mais conclusões. Enxergar até detalhes ou fatores que podem estar interferindo na performance de uma semente ou de um produto biológico que nos estudos normais você não está fazendo. Porque a gente consegue trazer muitos dados de atmosfera, de solo, caracterizar muito bem esses ambientes, né? E enxergar coisas que não estão sendo vistas a olho nu, vamos dizer assim. Essa modelagem que permite ampliar e extrapolar, ela é muito benéfica para isso. Quer dizer, com o auxílio da inteligência artificial, vocês já estão, vamos dizer assim, há muitos anos à frente do negócio. Sim, eu vou te dar alguns exemplos aqui, eu acho que é legal para ficar um pouco mais palpável, né? Sim, claro. De que valor a gente entrega, mas a gente tem alguns casos de sucesso muito interessantes. Um deles, por exemplo, com uma indústria de malte de cerveja, né? Que tinha na Argentina uma grande dificuldade em adaptar variedades de cevada ali, até em função das mudanças climáticas recentes, né? Ali é uma região que mudou alguma coisa e as sementes não estavam indo muito bem. E a gente ajudou essa empresa a identificar de onde trazer sementes. Eles estavam trazendo do lugar errado. Né? Pela mudança climática, eles tinham que trazer da Austrália e não da França, como eles estavam trazendo. Entendi. Né? Isso trouxe uma economia enorme, né? Assim, racionalizou toda essa logística, todo esse custo que eles tinham de fomento dessa produção de cevada. Casos interessantes também com sementes, né? Validando ou melhorando, acelerando o desenvolvimento de sementes. A gente conseguiu, pela modelagem computacional, antever, mesmo antes dos ensaios de campo, quais poderiam ser os híbridos mais favoráveis ali, né? Isso para uma grande empresa de sementes, para que a gente fez esse trabalho. Então, na verdade, vocês estão antecipando quer dizer, o futuro. Vocês estão assim... Exato. Exato. Vocês já estão indicando o que vai servir. Olha, isso aqui, se você tirar essa e trouxer uma de outro lugar, você pode ter 2, 3 vezes mais, você pode ter menos problema. Enfim,
Rapaz, mas que trabalho sensacional. Muito legal. Legal. E o conceito de ambiente é muito interessante, Antônio. Entendi. Porque a mesma localidade geográfica, se eu mudar a data de plantio, aos olhos da planta que está ali, que está vivendo o ambiente, para ela mudou totalmente. Né? É verdade. Eu estou no mesmo lugar, mas só uma data de plantio, uma forma ou um manejo diferente, eu já mudei para ela a experiência naquele ambiente. Então, assim, essa modelagem ela é bonita por causa disso. Né? Nesse caso da cevada, ainda aproveitando o mesmo exemplo, nós ajudamos essa empresa a reduzir o custo dela, dos ensaios que ela tinha agronômicos, porque ela tinha 27 campos de experimentação. E nós falamos, você está com muita redundância aqui. Você com 4 campos resolve o problema. E duas datas de semeadura diferentes, você já vai ter ambientes suficientes para você testar tudo que você quer, te reduz custo. Né? Nossa, ô César, essa conversa é muito boa, muito interessante. Eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui para a gente conversar sobre esse tema, que é muito, 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 muito interessante. E eu acho que vale para muita gente isso aí, para ver como é que nós estamos hoje, a situação do agro, que muita gente pensa que é muito simples a coisa e a coisa é muito maior do que se imagina. Tem César, muita tecnologia embarcada. Né? Muita. César, muito obrigado pela sua presença e participação. Eu vou te ligar, nós vamos entrar em contato, eu quero conversar mais vezes, tá bom? Muito obrigado, César. Prazer participar. O prazer foi nosso. Obrigado, César. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Lembre-se que alto deve ser o valor de suas ideias, não o volume de sua voz. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.